Hoje é dia 3/1 de 2020. Eu acordei por volta de umas 8h15 com uma dor estranha, concentrada no vaso. E eu tô com a impressão de que a bolsa estourou, não tenho certeza. Meu marido foi trabalhar, ele falou pra mim que as coisas ligar. E minha mãe tá de folga, mas ela tá dormindo, não vou acordar ela agora, porque eu não tenho certeza ainda. E a contração ainda tá pra aguentar, não tá terrível. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar do dia. A previsão de nascimento do Gustavo é pra dia 6, hoje é dia 3. E eu não vejo a hora. Tomara que seja hoje. Atualizar. Acabei de tomar um banho. E é engraçado que quando a contração vem, você não sabe o que você faz, você fica, meu Deus do céu, acaba. E é bem rápida, mas é muito dolorida. E quando ela acaba, eu acho que é hoje, eu espero. Vamos ver, eu não vou pro hospital. Eu vou ficar aqui até, sei lá, até a hora que der. Mas eu espero que seja hoje. Gente, estou aqui no hospital, tô com 3 para 4 centímetros de dilatação. Acabei de fazer o cardiotoco, tá tudo bem com o bebê. E agora eu tô esperando a médica vai me reavaliar pra ver se já dá pra me internar. Falou que o colo do meu útero já tá bem fininho e que vai ser bem rápido. A partir de agora, se Deus quiser, o Gustavinho nasce hoje. Qualquer novidade, se der, eu atualizo vocês. 6 meses depois, e quem diria que eu estaria aqui gravando esse vídeo. Bom, os vídeos que vocês viram agora foi no dia que o Gustavo nasceu. Sim, ele nasceu nesse dia. E, gente, eu não achei que eu gravaria esse vídeo mais, porque eu fiquei um pouco traumatizada, digamos assim. Meu parto foi um parto difícil, mas vamos lá, já vou começar contando pra vocês. Bom, o último vídeo que vocês viram, eu falo que eu tava com 3 para 4 centímetros de dilatação e que eu tinha feito o cardiotoco. Pois bem, eu cheguei no hospital, fiz a ficha, demorou um pouquinho pra ser atendida, eu já tava sentindo dor. Eu falei também que eu demorei um pouco, eu fiquei um pouco assim, falei, não vou pro hospital logo de cara, porque não adianta eu chegar lá com dor, mas não tá na hora, eu vou passar dor, é melhor ficar em casa. Então eu fiquei em casa, vocês viram, passei prancha, conversei com minha mãe, fiquei aqui em casa um pouco, tomei café. E aí quando eu percebi que eu não tava mais aguentando, eu fui pro hospital. Aí cheguei lá, fiz a ficha, aí ela fez o exame do toque, o primeiro exame deu que eu estava com 3 para 4 centímetros de dilatação. Aí a gente foi fazer o cardiotoco. Pra quem não sabe, o cardiotoco, ele vai ver os sinais do bebê. Então elas colocam um negócio na barriga da gente que ouve o coraçãozinho do bebê. Elas precisam de, no mínimo, 15 minutos seguidos da pulsação do bebê pra saber se tá tudo bem. Então eu fiquei um tempo lá fazendo esse exame. Fiz o cardiotoco, tava tudo certo com o Gustavo. Aí ela falou assim pra mim, que depois que eu fizesse o cardiotoco, era só eu esperar na recepção que eles iam me chamar de novo pra fazer um segundo toque, pra ver como que tinha evoluído. Porque o colo do meu útero já tava bem fininho, então significava que ia ser rápido. Beleza. Fiz o cardiotoco, fiquei na sala de recepção, as dores foram aumentando, mas eu ainda conseguia conversar. Elas tinham um intervalo, então, no momento da dor, era aquela hora que eu não queria falar com ninguém, que eu queria ficar na minha, que eu não aguentava conversar. E, tipo assim, eu, como ganhei pelo SUS, eu não fiquei num lugar sozinha, eu fiquei numa recepção onde tinha gente que ia fazer exame de rotina, chegava gente, saía gente. Então é um pouco mais chatinho, porque você tá num momento de dor, e quando via contração, você não pode extravasar, você fica mais reclusa, sentindo aquela dor. E o Vandré tava comigo, meu marido. Aí, elas me chamaram de novo. A doutora fez o toque de novo e não tinha mexido nada, gente. Eu continuava com 3 para 4 centímetros. Falei, meu Deus, e agora? Ela falou assim, você tem 2 opções. Ou você vai pra casa e espera, e aí você vai continuar, como é que fala? Vendo o tempo de cada contração, e quando elas estiverem muito rápidas e muito doloridas, você vem pro hospital. Tem um tempo certo, mas eu não sei dizer agora pra vocês. Aí, eu perguntei pra ela se eu podia comer, porque já tinha um tempo que eu já tinha tomado café em casa e não tinha comido ainda. Eu tinha comido em casa e já tava com fome. Ela falou, não tem problema nenhum, você pode comer. Aí lá na maternidade mesmo tinha um restaurante. E aí eu e meu marido, a gente foi comer. Eu pedi um omelete, alguma coisa bem leve, né, porque eu não sabia se eu podia, o que eu podia comer, se ia fazer mal. Beleza. Gente, sério, aí a dor começou um nível... Eu acho que foi a hora que a dilatação começou de novo. Porque começou um nível de dor bem dolorida, bem dolorida. Até que chegou a comida. Gente, assim, eu tava com uma fome. E quando chegou a comida, eu comecei a comer. E, de repente, quando chegava a contração, a garganta fechava. Eu não conseguia engolir o que tava dentro da minha boca, de tanta dor que eu tava sentindo.
E eu falei, não vou conseguir comer. E eu tentei comer porque eu precisava de força, né? Logo em seguida ia vir um parto. E eu tinha certeza que meu parto ia ser normal. Porque tinha tudo pra ser normal. Nem foi cogitado fazer uma cesariana, nem pelas médicas, nem eu queria, pra ser sincera. Eu fui com o intuito de ter o meu bebê normal. Não tenho nada contra. Acho que se eu fosse ter um filho assim mais pra frente, provavelmente eu pensaria numa cesariana, mas naquele dia, naquele momento, eu queria um parto normal. Beleza, comi. Larguei a comida, comi assim o que eu consegui. E aí, meu marido não me deixou sentar. Ele falou, ó, presta atenção, você precisa andar. Tá doendo agora, mas se você começar a andar, isso vai evoluir mais rápido. Logo o Gustavo vai nascer, você vai se livrar dessa dor. Então ele não deixava eu sentar. E eu caminhava. Nessa parte eu não consegui mais gravar, porque eu não tinha cabeça pra isso, de tanta dor que eu tava sentindo. E no último vídeo que apareceu do dia pra vocês, aí vocês podem notar que a minha cara já tava bem abatida, porque eu já tava sentindo tanta dor, que tipo, sabe, é uma sensação muito estranha. E a dor é muito chata. Quando ela acaba, te parece que não teve nada. Quando ela vem, meu Deus do céu, é uma dor assim de outro nível. Beleza. Pegamos e fiquei andando lá, até que me deu uma sensação ruim. Eu falei, Vanderlei, eu preciso vomitar agora. Gente, só deu tempo de eu correr pro banheiro lá da maternidade, lá da área da recepção. Quando eu entrei no banheiro, não deu nem tempo de abrir o vaso. Eu vomitei em cima do vaso, vomitei o chão do banheiro todinho. Ai, eu fiquei tão assim, mas na hora eu nem pensei muito, sabe? Porque eu vomitei tudo que eu comi. Aí saímos do banheiro, o Vanderlei foi chamar alguém pra limpar, né? Explicar o que tinha acontecido. A moça falou, não tem problema, isso acontece. Sentei lá. Aí, a gente tinha que voltar em 1h30. Porque aí, essa é a hora de fazer o exame do toque de novo, pra saber se se tinha dilatado mais. Aí, sentei lá, daqui a pouco eu pedi pra ele olhar o relógio. Faltava 5 minutos pra dar 1h30. Gente, eu não sei dizer exatamente que horas que era. O Gustavo nasceu 6h15 da tarde. Então, provavelmente, já eram umas 4, 5 horas nesse tempo, tá? Eu não sei dizer exatamente a hora, mas já eram umas 4, quase 5 horas da tarde nesse tempo aí. Beleza. Subimos. Quando a gente chegou, coloquei o pé na parte lá do ginecologista, que é a parte que eles atendem as gestantes. A mulher me chamou. Gente, se eu não tivesse subido naquela hora, sei lá se eles iam me chamar de novo, se eu ia ter que esperar mais um pouco, né? Porque eles iam chamar outra pessoa na minha frente. Quando eu entrei na sala, que eu fiz o exame de toque, eu já tava com 7 para 8 centímetros. Eu fiquei tão aliviada, mas eu sentia tanta dor que, sei lá, era um alívio ao mesmo tempo sentindo dor. Aí ela falou assim, olha, mãezinha, eles têm esse hábito de chamar a gente de mãezinha, né? A gente vai te internar agora, tá bom? E eu, com a cara na parede, assim, ó, de dor, e nem olhava pra ela. Eu, aham, tá bom. E eu sentindo dor, e ela, ó, começou a explicar e pediu pra mim assinar os papéis. E foi tão difícil assinar aqueles papéis, porque eu tava com muita dor. Aí ela explicando o que ia acontecer e tal. Me levou pra dentro e o Vanderlei ficou, porque o Vanderlei tinha que assinar, o Vanderlei é meu marido, assinar outros papéis, porque ele ia ser meu acompanhante, né? Então ele tinha que assinar a minha internação, tudo bonitinho. Eu entrei. Aí já veio outra enfermeira. Essa enfermeira me pegou e falou assim, olha, fica aqui sentadinha nesse corredor, eu já venho, vou só preparar a sala que você vai ficar. Que angústia. Não por esperar. Gente, eu fiquei num corredor onde eu conseguia ouvir outra mãe tendo bebê. E ela gritava, e ela falava que não ia conseguir, e aquilo foi me dando uma angústia, e a contração vinha, e aquela dor. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a enfermeira chegou. Ela falou assim, bom, vamos lá. Você vai trocar de roupa, você vai tirar tudo, e vai ficar só com essa camisola. E me deu a camisola. Aí entramos no quarto, aí a gente chegou no quarto, o quarto tava com um cheiro estranho. Ele tava aparentemente limpo, mas tava com um cheiro muito forte. Então eu acredito que alguém tinha acabado de ter bebê naquele quarto. Aí ela pegou e falou assim, não, vamos ficar nesse quarto não. E me levou pra outro quarto, que foi o quarto onde o Gustavo nasceu. Eles são bem parecidos. Praticamente é só sair de um quarto e fui pra outro bem igual, assim. É um quarto exatamente pra parto, né? Entrei nesse quarto, e aí ela falou, deita aí na cama. E colocaram um cardiotoco em mim de novo. Ela falou, mãezinha, você não pode se mexer, porque a gente precisa de 15 minutos seguidos do batimento cardíaco do seu bebê pra saber se tá tudo bem com ele, tá? Falei, tá. Deitada na cama e daqui a pouco vinha a contração e eu tentando não me mexer, mas era muito difícil, porque sabe aquela dor que você quer fazer assim com as pernas, encolher as pernas pra ver se para? E eu não podia, porque se eu me mexesse, saía do lugar o negócio. É tipo como se fosse um redondinho assim, então, fica uns dois assim na barriga da gente. E eu não podia me mexer. E nisso, começou a me dar uma angústia, porque o Vanderlei não chegava, ele não entrava. E a enfermeira saiu, eu fiquei sozinha lá dentro, sem celular, sem contato com ninguém, sentindo dor. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, de repente, entrou uma enfermeira, não sei se teve uma troca de turno, não sei dizer, trocou. Aí veio outra. Aí ela, oi, mãezinha, como é que você tá? Tudo bem com você? Prazer, se apresentou. Essa mulher, ela me deixou tão calma, gente, sério. Eu tô chorando. Ela me deixou assim tão calma, tão... Já me senti... Falei, meu Deus, vai dar tudo certo. O jeito que ela falava comigo, ela explicando o que ia acontecer. Porque o que assusta é você não saber o que vai acontecer. Elas sabem o que vai acontecer, elas sabem por que elas não estão fazendo nada, elas sabem por que elas
você tem que ficar ali naquela hora. E você não sabe, você só tá lá, sozinha. Aí eu falei pra ela que eu queria saber cadê meu acompanhante, que ele não entrava. Ela, olha, calma, tá tudo bem. Continua aí que é seu exame pra fazer o cardiotorro, que eu vou buscar o seu acompanhante, tá bom? Falei, tá. Ela foi, não demorou muito, ela trouxe o Vanderlei. Eu falei, ai, graças a Deus. O Vanderlei entrou na sala, já me deu outro alívio, porque é muito ruim ficar sozinha. Graças a Deus, o Gustavo nasceu antes dessa loucura toda do coronavírus. Então, eu tive, assim, acompanhante, que foi muito bom. Muito bom. Porque ficar sozinha no seu primeiro bebê... E se você tá nessa época, seu bebê vai nascer agora, olha... O que eu posso te dizer é que é bom, muito bom ter um acompanhante. Mas seja forte, tá? Porque nosso corpo foi feito pra isso. Independente do que pode acontecer, se você vai sofrer um pouquinho, porque é dolorido. Não se preocupe, seu corpo foi feito pra isso. Você vai conseguir, você vai conseguir. Beleza. Aí, as contrações começaram a evoluir muito. O Vanderlei já tava comigo dentro da sala. Aí ela olhou pra mim e falou assim... olha, vamos fazer outro toque? Fez outro toque. Eu já tava chegando no 10 e minha bolsa não tinha rompido ainda. Aí ela falou assim pra mim, vamos estourar a sua bolsa? Aí eu fiquei assim, mas o que vai acontecer? Ela falou assim, bom, quando a gente vai estourar a bolsa com agulha, e o que vai acontecer é que suas contrações vão ficar mais ritmadas, ou seja, vão começar a vir mais frequentes, mais doloridas. Mas isso vai fazer com que seu bebê nasça mais rápido. E ela começou a me explicar o que ia fazer e falei, aí eu olhei pra Vanderlei assim, falei, tá, pode ser. Aí ela foi buscar as coisas pra estourar a bolsa, né? Aí ela entrou com uma agulha, que era uma agulha grande, porque precisa alcançar, né, o colo do útero, e uma bacia, assim, como se fosse um pinico de alumínio. Aí ela pediu pra mim levantar a bunda e colocou debaixo do meu bumbum, assim, a vasilha. E aí ela falava assim, olha, toda vez que vir uma contração, você vai fazer força, como se você fosse fazer cocô. E você vai fazer força, e aí eu vou enfiar a agulha. Porque aí é como se, assim, o colo do útero precisa fazer assim, abrir. Só que é como eu preciso fazer força pro colo do útero abrir pra ela poder alcançar... Ai, pra ela poder alcançar a bolsa que o Gustavo tava envolvido, né? Falei, tá. Aí foi. A primeira, eu falei, tá vindo a contração. Aí ela, isso, agora vai, faz força. E aí ela enfiou a agulha, só que ela não conseguiu, não deu tempo, porque a contração já tava muito rápida. Era muito colorida, mas era dolorida, mas era muito rápida, então não deu tempo. A gente tentou 2 vezes, não deu. Quando foi na terceira, eu senti aquele líquido quente escorrendo assim de dentro debaixo das minhas pernas, assim. E aquele líquido quente. Ela, isso, agora foi. Agora, mãezinha, você vai começar a sentir a contração vai vir mais rápida e mais dolorida, mas tudo bem, porque o seu bebê daqui a pouco já vai estar aqui. E aquela dor, gente, a dor começou a ficar pior, pior, pior. Eu segurando na mão aqui no Vanderlei, aqui do meu lado. De repente, quando eu dei por mim, já tinha um monte de médico dentro da sala. Já tinha um monte de enfermeira, aí começaram a colocar um negócio no meu braço. Eu não sei se é aquele soro que faz ficar mais rápido. Eu não sei, porque eu não tava mais lá, era como se eu não estivesse mais lá, de tanta dor. Aí começou a entrar um monte de enfermeira, eu sei que daqui a pouco tinha médica, médico, um monte de gente. Tinha umas 8 ou 9 pessoas dentro daquela sala, fora eu e o Vanderlei. Aí a médica sentou na minha frente e eles colocaram um negócio assim na cama, que era pra mim colocar os meus pés assim, né? Pra ficar na posição de quem é o Gustavo. Aí a médica entrou, conversou comigo e ela falou, pronto, mas agora você só precisa fazer força. A gente, sério, foi a parte mais difícil da minha vida, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque assim, ela falava, faz força, e eu fazia força aqui. Sabe quando você faz força de brava? Aquelas forças de brava? E ela, tá errado, você tá fazendo a força errada, tem que fazer força de fazer cocô. Só que eu tava sentindo tanta dor que parece que eu não ouvia o que ela tava me falando. Ela, mãe, faz força de fazer cocô, você tá fazendo a força errada. E eu, meu Deus, eu chorava. Chorando assim, não chorando porque não descia lágrima. Era aquela angústia, eu falava, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu falava que eu ia morrer, meu Deus. Ai, gente, agora a gente ri, mas na época, no dia, eu falava, eu vou morrer, eu não vou conseguir, eu me tiro daqui, alguém me ajuda. Tipo, foi muito difícil. Aí eu fazia força, aí enfim, eu consegui fazer a força certa, né? E isso, agora ela falava, sim, agora você tá fazendo a força certa, olha, ele já tá vindo, ele é cabeludo, ele é bem cabeludo. E o Vanderlei falava assim, o Vanderlei é doido, ele falava, eu tô vendo a cabeça dele, amor, isso, continua, você tá conseguindo. E eu fazia força, e, gente, a contração parava e eu descansava, assim, e daqui a pouco força de novo, porque tem um tempo, né? E daqui a pouco força de novo, e quando eu achei que eu não tinha mais força, quando foi aquela contração, aquela força que eu fiz, daqui a pouco eu só sentia ela, tá, jogou o Gustavo em cima de mim, assim. Aí eu pensei, meu Deus, acabou, meu filho nasceu, foi muito bom. Peguei, o médico falou, dá um beijo nele, é o seu neném. Eu vou tentar colocar foto aí pra vocês verem. Aqui é o seu neném, dá um beijo nele. Aí peguei, beijei o Gustavo, e o Gustavo, logo em seguida o Gustavo já foi pro colo do pai dele. Aí começou outra sessão de dor.
Tipo assim, não foi horrível, mas foi bem dolorida essa parte. Aí a médica que tirou o Gustavo saiu e entrou outra. Essa outra já tava lá na sala, mas ela tava só em pé, auxiliando a médica que tava sentada na minha frente. Essa médica sentou e começou a empurrar a minha barriga e tirar sujeira ou a placenta, eu não sei, eu não vi, sinceramente, eu nem queria ver. E ela começou a tirar, e ela falava, mãezinha, eu sei que tá doendo, mas eu preciso fazer essa limpeza em você, tá bom? E eu gemia, e eu assim, tem uma foto que o Andrei tirou, que ele tirou do Gustavo, e tá eu no fundo fazendo uma cara de dor, com a parte aqui da camisola cheia de sangue. Não é muito forte a foto, tá, gente? Eu vou deixar pra vocês verem. E essa parte foi... Quando você pensa, e aí você pensa, bom, acabou. Meu filho nasceu, não vou mais sentir dor, acabou. Não. Ela começou, aí ela apertava a minha barriga assim, acho que pra sair, que tava dentro do meu útero, né? E aí, eu não via, mas eu sentia que tava sangrando muito. E aí ela começou a colocou, acho que ela deve ter dado alguma... Como é que fala? Anestesia, né? Porque eu sentia uma agulhadinha. E aí eu levei uns pontinhos, né? Ela me deu, aí ela explicou que ela ia fazer uns pontinhos lá. E eu sentia cada fisgada que ela dava lá dos pontos. E é angustiante, porque, gente, já era pra ter acabado. Meu filho já tá ali. E eu andei com o Gustavo no colo, sentado aqui do meu lado. E eu lá sentindo dor ainda e não acabava. Beleza. Nesse tempo, o Gustavo nasceu 6h15. Nesse tempo de fazer ponto, limpeza e tal, já era quase 7 horas. O Vanderlei precisava descer, porque lá no hospital eles davam janta para o acompanhante, né? Eles dão almoço, janta, café da tarde, café da manhã. Só que o almoço e a janta ele precisa ir até o refeitório. E o refeitório fechava, se eu não me engano, era 7h30. E já era quase 7 horas. Então ele tinha que jantar, porque senão ele não ia mais jantar aquela noite. Aí ele falou pra mim que ia pro refeitório. E perguntou pra enfermeira se depois como é que ele ia fazer pra me encontrar. E ela falou, ó, você vai, janta, depois você continua, fica aqui na recepção, que aí quando ela for subir pro quarto, você vai ser avisado. Beleza. Aí nisso elas trocaram a minha camisola, que eu tava bem suja de sangue, né? Me limparam assim. Tiraram a camisola e tiraram os forros de cama que tava sujo. Porque o meu corpo ainda tava sujo, porque eu ainda ia tomar um banho, né? Aí eu lembro que elas colocaram um top cinza em mim e colocaram o Gustavo dentro desse top. Porque diz que o bebê não pode sair de perto de você de jeito nenhum, gente. O bebê fica todo o tempo pertinho de você depois que ele nasce. Não teve nenhum momento que o Gustavo saiu da sala, que eu perdi o Gustavo das minhas vistas. Ou ele tava com o pai dele, ou o médico tava fazendo o que eles têm que fazer lá, né? Quando o Gustavo chorou, assim, foi muito bom ver ele chorando. Ele nasceu, na hora que ele nasceu, ele não deu nem um pio. Aí o médico pegou ele pra fazer os procedimentos, daqui a pouco ele fez, dá aquele chorão, assim. Aí o médico falou, eita, esse vai ser escandaloso. E ele chorou, o Gustavo nasceu 6h15 da tarde, com 48 centímetros. Ele nasceu com 2,815. E foi lindo, maravilhoso. Vou deixar a foto aí do neném. Bem pequenininho, todo enrugadinho, carinha de joelho. Aí, beleza, ela falou assim, olha, a gente vai trocar você de maca. Gustavo tá aqui comigo, né? E daqui a pouco a gente vai só arrumar suas coisas pra você poder subir pro quarto. Gustavo nasceu 6h15. Já era quase 7 horas quando ele foi jantar. Gente, eu sei que eu fiquei um tempo naquela maca com o Gustavo aqui pertinho de mim. Quando eu fui subir pro quarto, já era 8h30. Eles ficam procurando leito, né? Esperando outras mãezinhas sair pra você entrar. Eu ganhei Gustavo pelo SUS. Aí eu lembro que eu tava lá na maca e eu ouvi o telefone tocando na recepção, que eu tava bem perto. Aí ela atendeu a moça, aí ela falou assim, chamou outra enfermeira e falou assim, olha, é o acompanhante da Maria Thaís, ele quer saber, porque ele tá lá fora já tem um tempo e ele não sabe nada dela. Ela já subiu pro quarto? Aí a enfermeira falou, não, ela tá ali, ela já vai subir, a gente já tá terminando de arrumar a papelada dela. Nossa, que alívio que eu senti quando eu ouvi isso. Que alívio, porque tanto pra ele deve ter sentido um alívio, porque tava lá fora sem notícia nenhuma. Imagina a minha família que tava em casa, né? E eu lá dentro, só que eu tava com meu filho, né? Menos mal, o Gustavo tava todo o tempo comigo. Eu não podia amamentar ele ainda, porque não tinha saído o resultado dos exames de sangue pra saber se eu tinha algum problema, podia passar pra ele no peito. Então eu não tinha amamentado o Gustavo ainda. E beleza, deu tempo, daqui a pouco começaram a arrumar tudo, fomos subindo pro quarto. Aí me colocaram no elevador, nisso eu já encontrei quando a gente saiu do coisa, que a gente foi chegando na recepção, pra ir pro elevador, eu já vi o Vanderlei, ele já me viu, aí ele falou assim que ele precisava ir buscar as malas no carro. Ele não tinha ido antes, porque ele queria saber se ele ia poder entrar depois, como é que funcionava, né? Ela falou assim, a enfermeira, olha, é só você ir lá que eu vou deixar avisado aqui que você é acompanhante dela, e aí quando você subir com as malas, você já pode subir direto, e falou um andar lá, que eu não lembro agora qual era o andar, se eu não me engano era 3. Terceiro andar, eu acho. É só você subir que já vai ficar avisado lá que você é acompanhante dela, tá? Beleza, subimos. Aí cheguei no corredor, já fiquei mais um tempinho no corredor, enquanto elas trocavam o lençol da cama, pra poder me colocar na cama. Eu dividi o quarto com mais 3 pessoas, já tinha 3 mães lá quando eu entrei. Aí, gente, entrei no quarto, né? Gustavo aqui dentro de mim. Cheguei lá, tinha 2 enfermeiras. Gente, sério, que atendimento, eu não tenho o que dizer. A equipe
todo mundo, fui super bem tratada. Todas as enfermeiras, um amor de pessoa. Aí entrei no quarto, ela falou assim, olha, continua deitada, não levanta sua cabeça, eu vou pegar o seu bebê, eu vou dar um banho nele, você precisa prestar atenção no que eu tô fazendo, porque é só este banho que eu vou dar. Os próximos, quem vai dar vai ser você, tá bom? Tá bom. Pegou o Gustavo aqui dentro do body, do top, né? E começou a explicar, olha, mãezinha, como a água tá limpa, você começa limpando a cabecinha dele. E fez lá o procedimento, me explicou como que eu tinha que dar banho no cu. Aí, logo em seguida, já veio outra enfermeira, ela tava dentro do banheiro, né, que fica um pouquinho mais pra frente assim. Aí ela veio e falou assim, bora tomar um banho? Eu falei, vamos. Ela, você consegue levantar? Levantar assim, sentar, né, porque eu tava deitada na maca. Ela falou, presta atenção, você vai sentar na maca, você não pode olhar pro chão. Se você olhar pro chão, você vai ficar muito tonto. Então, deixa a sua cabeça reta, levanta e fica com a cabeça reta. Aí eu sentei. Não senti nada. Não senti nada. Sentei na maca. Aí ela falou assim, pronto, agora vai descendo devagarzinho, segura minha mão, não olha pra baixo, senão você vai ficar tonto, você vai cair. E eu segurando na mão dela e ela foi me levando pro banheiro. Enquanto a outra enfermeira continuou dando banho no Gustavo. Entramos no banheiro, ela falou assim, tá tudo bem? Falei, tô sentindo um pouco de tontura. Aí ela falou, sim, é normal, senta aqui no vaso. Aí me sentou no vaso, tirei a camisola, né, pra tomar o banho. Ela, você consegue tomar um banho em pé? Tinha um chuveiro e também tinha uma ducha, aquela ducha de ferro que é bem grande assim, pra poder tomar um banho, né? Você consegue tomar banho em pé? Como eu tava cansada, mas eu achava que eu conseguia levantar. Falei, acho que sim. Aí ela falou, beleza, então levanta. Aí ela me segurou e me levantou. Na hora que ela me levantou, eu falei assim, pera que eu tô assim, tá ficando tudo preto. Buf. Gente, só deu tempo de eu falar, tá ficando tudo preto. Eu desmaiei. Aí, gente, parece que você tá num sono, aquele sono profundo, parece que quando você volta, você não sabe nem onde que você tá, não sabe nem que é seu nome. Quando eu acordei, eu tava assim, ela tava me segurando, eu tava meio que sentada no vaso, e ela tava me segurando e chamando outra enfermeira. Eu ouvi ela falando, vem cá, fulano, eu esqueci o nome da mulher, me ajuda, não sei o quê. Aí a enfermeira tava entrando, aí ela falou assim, oi, você sabe onde é que você tá? Sabe quando você abre o olho, você demora pra entender o que tá acontecendo, quem era aquela pessoa. Eu não lembrava nem que eu tinha tido um parto umas horas antes do desmaio, que foi assim, e foi rápido. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, eu tô no hospital. Ela, isso, você tá no hospital. Eu falei, eu desmaiei? Ela, assim, você desmaiou, mas tudo bem, acontece, é normal, tá bom? Eu falei, tá. Aí elas começaram a fazer um exercício de reanimação, pra saber se eu tinha voltado, se tava tudo bem. Aí a outra enfermeira segurava aqui na minha cabeça e empurrava pra baixo, e eu tinha que fazer força pra cima. Toda vez que ela empurrava minha cabeça pra baixo, eu tinha que fazer força pra cima. Aí elas começaram, quantos dedos tem aqui? Fizeram todos aqueles exercícios de reanimação. Beleza, tava tudo bem. Tomei o banho sentadinha na privada. Tomei o banho lá e tal. Beleza, vamos pro quarto. Aí, ela me levantou e falou assim, vamos, você consegue andar? Eu falei, sim, consigo. Eu só ouvi essa mulher falando assim, eu queria pedir pros pais que estão aqui, acompanhantes, saírem do quarto pra mim poder arrumar a mãezinha aqui na cama dela. Depois vocês entram. Puf, apaguei, desmaiei de novo. Gente, dessa vez eu nem senti. Da última vez, da primeira desmaio, eu senti eu fiquei com a visão escura. Dessa vez eu ouvi no fundinho ela falando, vão saindo, e eu desmaiei de novo. Eu sei que quando eu acordei, eu já tava na maca, trocada. Quando eu subi lá, só Deus sabe. O Vanderlei não viu nada, porque como ele tinha ido buscar as bolsas, ele ficou do lado de fora esperando elas me arrumarem pra eles poderem entrar no quarto. E aí, quando eu acordei, eu tava deitada já na maca. Ela falou, olha, você não pode levantar de jeito nenhum. Você vai ficar deitada aí, o que você precisar, você vai pedir pra gente. Pra ir no banheiro, qualquer coisa. Aí, olhou pro meu marido e falou, entendeu, né, pai? Ela não pode levantar de maneira nenhuma. E eu, meu Deus, mas eu desmaiei de novo, gente. Eu fiquei muito preocupada depois do segundo desmaio. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque quando eu tava lá na sala do parto ainda, eu tava com muito sangramento. Enquanto a moça me limpava, ela falava, nossa, doutora, mas ela tá sangrando bastante. A doutora falava, não, é normal, tudo bem. E a outra médica, nossa, mas ela tá sangrando muito. Gente, pelo amor de Deus, moça, não fala isso. Se você entende, tá falando isso, imagina eu que não entendo. Eu tava desesperada, ainda sentindo dor, porque saiu muito sangue. Então, acredito que tenha sido isso, os desmaios, porque sangrei muito, vomitei tudo que eu tinha comido, então eu tava sem nada no estômago, sem energia nenhuma. Aí deitei na maca, ele entrou, Gustavo... Ah, outra coisa que eu não contei. Quando a enfermeira entrou, no primeiro desmaio, ela foi pra me ajudar, aí eu falei assim... Eu perguntei se eu tinha desmaiado, aí a outra enfermeira falou, sim, tá tudo bem, acontece. Aí eu olhei pra cara da outra enfermeira e falei, cadê o meu bebê? Ela, calma, mãezinha, seu bebê tá bem. Eu terminei de dar o banho nele, ele tá deitadinho no bercinho dele, tá tudo bem com seu bebê. Agora se preocupa com você, seu bebê tá ótimo. Quando eu vi ela lá, eu falei, meu Deus, cadê meu filho? Ela colocou meu filho aonde? Porque o Vanderlei não tava no quarto. Aí, beleza, fui pra maca, acordei na maca. Aí o Vanderlei entrou, eu falei, filho, eu chamei ele assim, filho, eu desmaiei.
Ele, como assim você desmaiou? Eu falei, eu desmaiei 2 vezes. Ele, meu Deus, amor, como assim? Só que eu também não tinha nem força pra contar pra ele, né? O que tinha acontecido, nem consegui. Aí, beleza, ele falou assim, você precisa falar com a sua mãe, com a sua irmã, elas estão preocupadas, suas irmãs querem saber notícias de você. Eu falei, Vanderlei, eu não consigo, eu tô morrendo de fome, eu preciso comer alguma coisa. Aí ele falou assim, tá bom. Aí, na cama onde eu tinha uma mesinha assim do lado, que tinha pão, bolacha, tinha chá e uma banana. Eu perguntei pra enfermeira se eu podia comer, elas me liberaram, eu comi. Aí depois eu consegui dar notícia em casa, falar que eu tava bem, falei com meu pai, falei com minha mãe, falei com minhas irmãs, expliquei que eu já tava bem. E foi, gente, foi assim. Assim, o Gustavo tá aí, hoje o Gustavo já tá com 6 meses, já vai fazer 7, então eu não imaginei que ele tá gravando esse vídeo. Nós ficamos 48 horas no hospital, o Gustavo nasceu na sexta-feira, 6h15 da tarde, nós fomos liberados no domingo, às 6h15 da tarde também, que tem um último exame que tem que ser feito 48 horas depois do nascimento, que é o que eles tiram o sangue do pezinho, que é o exame do pezinho, né? Então o Gustavo precisava fazer esse exame pra ele poder receber alta. Quando deu 6 horas, o Gustavo tava liberado também. Aí nós saímos do hospital, o Vanderlei foi lá, assinou nossa alta. Gente, foi o momento mais emocionante pra mim. Acho que pouca gente sabe disso. Quem deve saber disso é o Vanderlei. E acho que eu contei pra minha irmã e pra minha mãe só. Quando eu saí do hospital, tipo, a gente desceu o elevador. Aí tem um segurança na porta, né? Que fica controlando quem entra e quem sai. E a gente tava com os identificadores no braço. Umas pulseiras. Ele cortou aquela pulseira do meu braço, cortou a pulseirinha da perninha do Gustavo. Quando eu saí pela porta, comecei a chorar. E eu chorei, eu falava, meu Deus, graças a Deus, eu consegui, eu não acredito. Eu achava que eu não ia sair daquele hospital. Depois do segundo desmaio, eu falei, meu Deus, eu não vou sair daqui. E aí, quando eu comecei a chorar, aí eu falei, amor, eu preciso buscar o carro. O que você tem? Eu falava, eu tô emocionada. Eu tô rindo agora, mas eu choro, eu fiquei muito emocionada, gente. Foi maravilhoso sair daquele hospital. Então, é isso, gente. Olha, se você tá vendo esse vídeo e você tá grávida e seu bebê já vai nascer, vai com fé. Pode ter certeza, seu corpo foi feito pra isso. E vai acreditando que vai dar tudo certo. Porque vai dar tudo certo. Você vai sentir dor, ou não. Tem casos de gente que minha mãe teve 4 filhos. Minha irmã, praticamente ela espirrou e minha irmã saiu. A minha outra irmã também teve um bebê, o meu sobrinho, e ela sofreu sim, mas o parto dela foi um parto tranquilo. Então cada caso é um caso, tá? Quando eu tava grávida, eu consumia muito esse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui. Eu assisti milhares e milhares de relatos de parto. E assim, nenhum foi igual ao meu. E não vai ser, cada um é um. Mas e se isso te acalma, e se isso te ajuda, assim como me ajudava, vai tranquila, tá bom? Vai dar tudo certo. Força pra você, que seu bebê venha com muita saúde. E se você tá aqui só porque você queria saber como foi meu relato, foi isso. O Gustavo tá aí, graças a Deus, forte, lindo, saudável. E eu vou deixar umas fotinhas aí pra vocês verem, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.